Oi, gente, meu nome é Karina, eu sou professora, tenho 34 anos, sou lésbica, moro em São Paulo, tenho uma filha de 15 anos que eu adotei em janeiro desse ano. Enfim, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o famoso coming out, né? Tava conversando com os meninos do Alguém Avisa sobre assuntos interessantes pra tratar, pra gente conversar, e eu pensei, acho que esse é um assunto, pode ser super clichê, tá, todo mundo já sabe que a gente sofre, que não sei o quê, ou na geração de hoje em dia isso é muito mais tranquilo, né? Porque, gente, já sou outra geração, né? Eu me assumi com 19 anos, ou seja, faz 15 anos. Eu acho que a minha história, ela foi do 8 pro 80, assim. Então eu gosto de dizer que eu acho que ela pode trazer muita esperança pra outras pessoas que passaram pelo que eu passei. Apesar dessa geração já ser muito mais tranquila quando ela se assume, né? Quando conta pra família, pros amigos, enfim. Pra aqueles que não percebiam, que foi o meu caso, porque a gente sabe que, hoje em dia muita gente percebe desde sempre, aliás, sempre foi assim, muita gente percebe desde sempre e nega, sei lá, principalmente pais e mães, né, de filhos e filhas LGBT. E foi o meu caso. Os meus pais, principalmente meu pai, fala que ele nunca desconfiou, e minha mãe acho que também não. Eu sempre fui, super feminina, líder de torcida na escola, e, meus pais não imaginavam. Eu comecei a perceber coisas sobre mim mesma desde os 11 anos, claro que isso ainda não tinha um nome, até porque não é sexualizado. Comecei a perceber essas coisas diferentes sobre mim em momentos pontuais. Eu lembro aos 11, aos 14, aos 17, e só fui finalmente ficar com uma menina aos 18 anos, e então me assumi pra minha família quando eu recém tinha feito 19, eu acho que foi. E foi super difícil. E por que eu gosto de falar da minha história? Justamente por conta disso. Eu me assumi, foi a pior reação possível de toda a família, foi super difícil. Os meus pais reagiram da pior maneira imaginável, e eu sofri muita agressão moral, assim mesmo. Muitas pessoas que hoje em dia uns até dizem que eu nunca te fiz mal, né? E super fez. Muitas pessoas de todos os lados falaram absurdos pra mim, principalmente dentro da família. Então eu posso contar nos dedos de uma mão as pessoas hétero dentro da família. Aliás, eu sou a única gay assumida, então vocês imaginam que fácil que foi há 15 anos. Eu posso contar nos dedos de uma mão as pessoas dentro da família que não me falaram algo que me machucou, que me agrediu, enfim. E principalmente os meus pais. E meus pais são pessoas cultas, super inteligentes, enfim, que sempre foram ok com ter amigos gays. Claro que hoje em dia eu percebo que eram conhecidos, aquele que diz, não, eu tenho amigos gays, mas nunca frequentaram muito a casa, assim. Ou até frequentaram, mas sempre, sabe, era diferente. Até porque antigamente se fazia muita piadinha idiota, que hoje em dia não cabe mais, né? E hoje em dia, 15 anos depois, os meus pais são super militantes da causa LGBT. Eu gosto de contar que você entra no quarto de hóspedes na casa dos meus pais e tem minha mãe que colocou, inclusive, mas tem a cartilha de direitos LGBT na mesinha de cabeceira do quarto de hóspedes, pra qualquer pessoa que fique hospedada lá. Ela faz questão de, qualquer oportunidade é uma oportunidade do meu pai e da minha mãe militar pela causa LGBT. E eu fico sempre observando esse contraste mesmo, sabe? Porque na época que eu me assumi, todo mundo... O celular tremeu porque a gata pulou na mesa. Todo mundo, quase todo mundo, foi péssimo comigo, assim. Eu sofri muito. E todos os meus amigos, principalmente os amigos que também estavam se assumindo na época ou se assumiram logo depois. Eu venho de uma cidade pequena, eu venho de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, onde eu nasci e me criei. E eu fui, a primeira lésbica a se assumir na minha geração, assim. E foi super pesado. E eu vejo os meus pais, todos os absurdos que eles me disseram no passado, o quanto é um arrependimento que eles carregam eternamente, sabe? A minha mãe morre de vergonha das coisas que ela falava, e, enfim. Inclusive, na época, a minha primeira namorada, séria, assim, a Ana Paula, que hoje em dia é super minha amiga. Há pouco tempo minha mãe visitou ela, que ela mora em outro estado, pediu desculpa por tudo que ela fez, por tudo que ela falou. Então, observando nesses 15 anos o que aconteceu naquele momento, que não foi só poucos dias, que durou quase uns 2 anos de
tortura psicológica. E hoje em dia eu posso até sorrir sobre isso, porque tamanha diferença. Porque hoje em dia os meus pais são pessoas não só que aceitam, que respeitam, mas que lutam por essa causa junto a mim, que têm orgulho de dizer que eles são os meus pais, que eu sou a filha deles. Até eu fico pensando, assim, esses dias, outro episódio, meu pai tava no mercado, ele veio me contar. Meu pai é um homem branco, hétero, da classe A de uma cidade pequena. Então, tipo, engenheiro civil e tal. E o meio que ele convive, né, eu imagino que tenha várias situações difíceis num meio tão masculino e heteronormativo. Então, meu pai esses dias me contou que ele tava no mercado pegando um Nescau, clássico, e que veio um cara, aliás, passou um cara super bonito, assim, bem vestido, e veio um outro cara e comentou com o meu pai, tipo, na minha época isso aí era viado, não sei o quê. E o meu pai, tipo, humildemente pegando um Nescau. Daí ele, porque na minha época isso aí era não sei o quê. E eu tenho 50 anos, o meu pai disse que ele virou pro cara e disse, e eu tenho 58 e o senhor tá sendo um preconceituoso e eu não sei por que o senhor tá falando comigo sobre isso, porque eu não concordo com o senhor, tipo, meteu o pau no cara e, tipo, eu fiquei, tipo, meu Deus, o meu pai, que foi a primeira pessoa pra quem eu me assumi, que foi péssimo, minha mãe acho que encarou pior ainda do que o meu pai, mas a primeira pessoa pra quem eu contei num contexto péssimo, assim, foi o meu pai. E hoje em dia eu vejo o que 15 anos, nem chega a 15, né, mas há 15 anos... o que 15 anos podem fazer, né, na cabeça das pessoas. E eu falo muito pra quem tá se assumindo agora, pra quem tá passando dificuldade em casa. É claro, cada um sabe da sua realidade, mas eu acho que a minha história pode dar esperança de que as coisas mudam sim, as pessoas mudam, mas o nosso papel é sempre resistir. Eu sempre falo, eu passei horrores e em momento algum eu cedi, ou eu, né, de dizer, então eu vou omitir a minha vida, ou eu vou viver discretamente, sabe? Eu vou, sei lá, gente, eu vou dar o truque, sabe? Vou ficar com uma pessoa, vou ficar com um cara, nunca. Então, tipo, eu resisti. E eu acho que nesse momento que a gente vive, a gente tem que ser resistência. E às vezes a gente tem que ser resistência dentro de casa mesmo, dentro da família, dentro do trabalho, grupo de amigos, o que quer que seja. Hoje acho que é um contexto até menos, né? Amigos em geral são mais compreensivos às vezes do que família, por conta das projeções, das idealizações que os pais e mães fazem em cima da gente, né? Ó a gata de novo, tremendo o celular. Então eu penso muito sobre isso, e eu até tenho amigas muito mais novas que eu, que são amigas da minha filha também, que tem tipo 18, 19, 20 anos e que recém se assumiram, ou até 16, hoje em dia o pessoal tá se assumindo com 14, com o que quer que seja. Eu acho já ridícula essa ideia de se assumir. Ninguém tem que se assumir hétero, né? Por que a gente tem que se assumir pra quem? É pra acalmar a idealização do outro, ou, né? Porque aí é bizarro na minha cabeça que em 2020 quase, a gente ainda precise passar por esse processo de se assumir. Eu tenho uma filha de 15 anos e ela tem vários amigos trans e gays, enfim. E na nossa época, eu fico pensando, trans era uma realidade, tipo, e ela encara de uma forma super normal, e enfim. E eu sempre falo, eu jamais projetaria na minha filha a orientação sexual dela mesma. Eu jamais projetaria algo que não tem nada a ver comigo. E isso é uma das coisas que a gente tem que levantar e criar consciência nas pessoas. E isso faz parte do nosso movimento de militância e de resistência dentro da causa LGBT. Eu sempre falo, os meus pais falam também, eles se tornaram pessoas melhores por minha causa. Eu tenho muito orgulho deles, lógico, mas de mim mesma. Porque eu resisti, porque eu disse, olha, não é uma fase. Há 15 anos, eu disse, essa sou eu, né? Não tenho como mudar, eu sempre fui assim. Antes eu podia não perceber, vocês podiam não perceber, mas essa é quem eu sempre fui. E a gente tem que honrar quem a gente é. E por mais que seja extremamente difícil, que pensamentos horríveis passem pela nossa cabeça, a gente tem que resistir e a gente tem que nos unir dentro da comunidade LGBT e fora, mas eu acho que às vezes até existe dentro da nossa própria comunidade existem preconceitos e segregação que não deveria haver. Então a gente tem que se unir com todos que podem nos dar apoio, mesmo que sejam poucos, às vezes dentro do nosso mundinho, porque as coisas mudam e as coisas mudam pra muito melhor. Eu amo que nos últimos segundos do que eu ia falar, acabou o espaço do meu celular.
Agora eu já fiz o backup. Beijo, Wiki. Não, tô brincando, eu vou continuar. Assim como muitas pessoas da minha família que não encararam bem na época, claro que por, né, pai, mãe ser mais próximo, a gente acaba sofrendo. Quem mais nos faz sofrer é quem é mais próximo, né? As coisas mudam, as pessoas mudam, só que o que a gente tem que fazer é resistir, politizar, educar as pessoas. Toda oportunidade que a gente tiver, que a gente puder criar, é uma oportunidade da gente ajudar as pessoas a entender a nossa causa, a nossa realidade. Eu acho que nos últimos 15 anos eu vim fazendo um bom trabalho com relação a isso, criando oportunidades mesmo de conscientizar. Então, assim, não se escondam, gente. Vamos lutar junto, vamos encarar essa sociedade aí junto, se apoiando, não segregando cada vez mais. Outro exemplo que eu sempre dou é que quando eu conheci minha filha, na segunda vez que eu fui ver ela, eu contei pra ela da minha orientação. E a resposta dela foi literalmente: tá, e daí? Que diferença faz? Outra geração, como eu falei, os amigos dela, trans, gays, lésbicas, bi, o que quer que seja, toda comunidade LGBT, alguns passam por horrores dentro de casa ainda, né? Mesmo sendo de outra geração, mesmo sendo tão jovens. E é importante que eles sabem que aqui dentro eles têm um lugar seguro. E todos nós deveríamos nos sentir seguros dentro do nosso próprio lar, né? Mas se em algum momento não for possível, que a gente encontre algum outro lugar seguro. Então, resistam. Mais uma vez eu digo, minha história é a prova de que tudo pode melhorar. E muito provavelmente vai. Só que a gente tem que ser muito forte. É isso. Um beijo.